relação à infecção urinária, a primeira coisa que a gente tem que saber, na realidade, é que a infecção urinária por si, o diagnóstico é fácil, né? O difícil é você fazer, na realidade, diagnóstico diferencial de infecção urinária. Porque ninguém no pronto-socorro vai vir para você, né, mostrando que realmente tem infecção urinária. Normalmente a pessoa vai vir com disúria, né, que é a ardência quando faz xixi. E não necessariamente a pessoa que tem ardência quando faz xixi significa que tem infecção urinária. Quando a gente tem um homem dizendo que está tendo ardência na hora de urina, é um caso mais difícil da gente lidar. Por quê? Porque normalmente quando você pergunta o que você sente, ele vai falar nada. E o que você está pensando, também ele vai falar nada. Nos casos do homem, só de você falar que tem disúria já é um grande avanço e ele não vai te detalhar em relação aos sintomas. E no caso do homem, a gente vai ter que ser extremamente preconceituoso. A medicina já é uma ciência preconceituosa, né? Porque a gente trabalha com probabilidade. E trabalhar com probabilidade é exatamente você ser preconceituoso. Justamente porque a gente está falando que, como que é mais provável que seja isso, a gente vai taxar a sua doença como sendo isso. E na maioria das vezes, no caso do homem, a disúria não é infecção urinária. A gente tem que ficar na dúvida, na realidade, de dois tipos de diagnóstico diferencial. Se é um paciente que está diante de um DST, ou se é, doença sexualmente transmissível, ou se está na frente de um paciente de caso de prostatite. É claro que isso, a grande diferença na realidade é se o paciente é jovem ou se o paciente é idoso. Muitos teimosos vão vir na sua frente dizendo: olha, doutor, estou com infecção de urina, e vem para pedir para você tratar, porque está tendo ardência na urina. A maioria dos pacientes homens até 40 anos de idade, de 20 a 40 anos de idade, que vem com disúria para você, provavelmente se trata de uma doença sexualmente transmissíveis. Muitas pessoas melhoram com tratamento de infecção de urina? Melhora, até mesmo porque o ciprofloxacino é um medicamento que a gente utiliza para tratamento de infecção urinária, ela cobre gonococo, que pelo menos é a metade dos casos de DST que a gente tem, né? Outra metade a gente tem que pensar em clamídia, aí às vezes a gente não consegue pegar, porque para tratar clamídia, normalmente a gente tem que tratar com azitromicina, né? Ciprofloxacina dose única já resolve, e a azitromicina também dose única já resolve. Só que no caso de azitromicina são 2 comprimidos de 500. Ciprofloxacina, 1 comprimido de 500 já é suficiente para tratar, né? No gonococo é ceftriaxona ou ciprofloxacina, mas o ciprofloxacina a pessoa pode ir lá e comprar, né? Não precisa aplicar dentro do hospital. O ceftriaxona é intramuscular de 250 miligramas, tá? É 1/4 da dose que a gente utiliza para o tratamento normal, não é aquele de 1 grama não, é 250 miligramas dose única intramuscular. Tanto um quanto o outro, tanto faz, para falar a verdade, só que no caso de ciprofloxacino, normalmente a gente gosta de utilizar não dose única, mas 3 dias, pensando na possibilidade de realmente ser uma infecção urinária. Porque nada garante que realmente não seja infecção urinária, né? Então, ciprofloxacino, por exemplo, embora para tratamento de gonococo seja 500 miligramas dose única, a gente estende para 12 em 12 horas por 3 dias, justamente para cobrir infecção urinária. Por que ciprofloxacino está causando muita resistência? Além de todo mundo estar utilizando, a grande verdade é que todo mundo está utilizando mal. Porque as quinolonas é um antibiótico que ela é muito sensível a cálcio. Ela gruda com muita facilidade no cálcio e sai tudo pelo cocô. E os médicos não orientam em relação ao uso de quinolona que você tem que tomar longe das coisas que tenham cálcio. E coisas que tenham cálcio não é só leite não, é queijo também. E o povo esquece de falar que tem que ter pelo menos uma distância de 1 hora de comer queijo, tomar leite, de qualquer derivado que contenha muito cálcio. Outra coisa de derivado que contém muito cálcio é o nori, aquele alga da comida japonesa. E tem gente que hoje está uma febre em relação à comida japonesa, todo mundo come comida japonesa, e a pessoa esquece de falar que você não pode comer comida japonesa e tomar o remédio. Você tem que ter uma distância pelo menos de 1 hora. Isso também é um dos motivos de falha. O cálcio do nori, do leite, do queijo, todas elas têm a capacidade de grudar 80% do medicamento e sair pelo cocô. Ou seja, se você está oferecendo 500 miligramas de 12 em 12 horas, se você tomar com qualquer uma delas, pode ser que você está oferecendo 100 miligramas de 12 em 12 horas.
evidente que não vai fazer efeito e ainda vai causar resistência. Outro, para o idoso. Não só idoso, né? Hoje em dia até jovem. Todo mundo utiliza polivitamínico. Ainda mais agora, nessa época do Covid, é tenso demais, porque todo mundo utiliza polivitamínico quando tem vitamina C, vitamina D, e se você for ver, qualquer polivitamínico tem cálcio também. Se tu tomar ciprofloxacino com polivitamínico, é tomar água. Tá? Então não vai fazer efeito nenhum. Então, o maior motivo, na realidade, de resistência ou não efetividade de ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, qualquer quinolona atualmente, é não orientação médica. Então, se vier um paciente para você com disúria de 20 a 40 anos de idade, teoricamente, os exames que você deveria pedir não é EAS, hemograma, como normalmente o povo está pedindo no pronto-socorro. O que você deve pedir é sorologia para sífilis, teste rápido para sífilis, teste rápido para HIV, sorologia para hepatite B e hepatite C. E faça acompanhamento no posto de saúde. Você passa o tratamento de azitromicina e ciprofloxacino, passa os pedidos de outros DST, já que teve um DST, a chance de ter outro DST é muito comum. E você manda para o posto de saúde para poder fazer acompanhamento para ver se você não tem outras DSTs, ok? E outro motivo de fazer acompanhamento de DST, porque essas pessoas que tiveram clamídia, principalmente clamídia, normalmente ou é diarreia com Campylobacter ou a pessoa teve clamídia. Essas duas doenças, depois de 3 semanas, pode ter uma outra doença com duração de 3 meses. Qual é essa outra doença com duração de 3 meses? 3 meses a 1 ano até pode acontecer, tá? Que é chamado de síndrome de Reiter. Essa síndrome aí faz com que a pessoa tenha uma síndrome reumatológica. A pessoa começa a ter dor de juntas crônicas, conjuntivite e lesão de pele parecendo psoríase. Pode aparecer lesão de pele, normalmente acontece lesão de pele parecendo psoríase na planta da perna, mas pode acontecer no pênis também e outros locais, né? Então você está vendo que o paciente está tendo dores nas juntas e começaram a ter lesão de pele, conjuntivite, depois de uma infecção urinária em homem, que na realidade é infecção por clamídia, é um DST, pode pensar que essa pessoa tem grandes chances de ter desenvolvido Reiter. E quando você vem no pronto-socorro também esse paciente com conjuntivite e dores nas juntas, principalmente conjuntivite e dores nas juntas, né? Você tem que suspeitar a possibilidade do paciente estar com clamídia cronicamente. Aí você tem que perguntar se o paciente tem disúria. Porque esse síndrome realmente é uma doença autoimune. Só que enquanto você não erradicar a clamídia, também não vai melhorar. Então, primeiro a gente tem que erradicar a clamídia para tratar a síndrome de Reiter. E você pode tratar com corticóide, anti-inflamatório, metotrexate, como você trataria uma doença autoimune, né? E a gente sabe que a duração dela costuma ser entre 3 meses a 12 meses, ok? Então, o homem jovem, você tem que pensar na realidade que essa disúria não é exatamente infecção urinária, e sim, estamos diante de uma DST. Já em um homem mais idoso, né, com seus 50 a 80 anos de idade, pode ser que estamos diante de uma prostatite. Por que é importante a gente fazer essa diferenciação se é uma prostatite ou infecção urinária? Simplesmente pelo tempo de tratamento, tá? Normalmente a prostatite acontece mais para o idoso mais jovem, perto dos 50, 60 anos de idade, tá? Depois dos 60 anos de idade, costuma ser hiperplasia prostática benigna e menos chance de ter prostatite. A grande diferença é que o seu tratamento da prostatite é de 3 a 4 semanas no mínimo, e a maioria das vezes vai para 6 semanas. Estamos falando de semanas. A gente sabe que a infecção urinária a gente costuma pedir para o paciente tratar de 3 a 7 dias se não for complicada. Se for complicada, até 14 dias a gente pede tratamento, né? Aqui não estamos falando de 14 dias, não. Aqui a gente está falando de 28 dias, ou até mais do que isso, né? Estamos falando de 6 semanas de tratamento. Veja que o tempo de tratamento é bem diferente, e isso costuma ser uma das maiores falhas dos nossos médicos no dia a dia, porque pega um paciente com infecção urinária, né, diz que é infecção urinária em idoso, e às vezes esse idoso que teve infecção urinária não se trata de infecção urinária, e sim de prostatite. Tudo bem que realmente a prostatite bacteriana só é 5% dos casos. O restante 95% dos casos não se trata de bacteriana. No entanto, mesmo nesses 95% dos casos,
Se for uma síndrome de dor pélvica crônica inflamatória, mesmo assim a gente trata mais ou menos de 4 a 12 meses de antibiótico, né? Porque quando é caso bacteriano, normalmente é desastroso a sua consequência, podendo te levar até síndrome séptica, né? E como que a gente faz o diagnóstico dessa prostatite? Teoricamente de duas formas. Uma forma é você fazer o toque retal. É a forma mais barata e mais imediata de você ter realmente o diagnóstico. É só você fazer o toque da próstata do paciente, o paciente gritar de dor, significa que está tendo uma prostatite, né? Outra forma de você fazer o diagnóstico é colher o EAS antes e depois do toque. Porque se você fazer o EAS normal, pode ser que tenha menos quantidade de leucócitos comparando com quando você fez depois do toque. E depois do toque você vai espremer a próstata e vai aparecer exatamente a infecção da própria próstata. Então isso também é uma forma de você fazer o diagnóstico. Todos esses dois diagnósticos é bastante invasivo. Normalmente isso a gente faz normalmente no pronto-socorro de hospital público, né? Como que a gente tem que resolver o caso logo e só com apenas uma avaliação. Já quando a gente está no consultório particular, a gente pode fazer uma avaliação não só em um dia. A gente pode pedir para o paciente retornar para você, né? Com mais facilidade. Aí a gente pode pedir para fazer um PSA antes do tratamento e PSA depois de 14 dias. Fazendo o PSA antes do tratamento e o PSA depois de 14 dias, você vê que tem uma queda substancial do PSA, significa que a próstata dele está diminuindo de inflamação. Daí a gente tem uma noção que se trata de uma prostatite. Aí, depois do retorno de 14 dias, você deve prolongar o tratamento do paciente para até 6 semanas, ok? Então, essa é a ideia de saber da prostatite. Homens idosos que vêm com infecção urinária, ou você pede retorno para essa paciente para ver se vai precisar de tratar por 6 semanas, ou você deve fazer o toque retal, para ter a certeza que se trata realmente de infecção urinária, da bexiga mesmo, ou se trata de uma infecção de próstata. Outro problema bastante comum em pacientes idosos, por motivo de hiperplasia prostática benigna, então, depois dos seus 60 anos de idade, perto dos 80 anos de idade, formar o que a gente chama de bexigoma. Bexigoma simplesmente tem obstrução por causa da próstata e a bexiga aumenta de tamanho a ponto de ficar bem insuflado, né? A gente consegue palpar a bexigoma é bastante doloroso e costuma ter infecção nela. Uma coisa importante da gente saber em relação à bexigoma é quando a gente passa o catéter urinário, a gente pede para a enfermagem passar catéter urinário para a gente, né? A gente sabe o quanto de urina saiu na primeira instância. Se já na primeira instância o paciente estava acumulado mais de 900 ml de urina, você tem que entender que é um caso cirúrgico. Esses casos você vai ter que mandar para o urologista. Porque se fosse maior do que 900 ml, apenas tem 15% de chance de retornar a ter micção espontânea. A maioria das vezes vai ter que fazer cirurgia para conseguir liberar essa urina, né, naturalmente. Já se fosse menor do que 900 ml, a gente pode deixar com sonda, fazer o tratamento de infecção urinária, porque provavelmente o paciente vai estar infeccionado em relação a isso, né? Claro, vai fazer o teste de AS, hemograma e urina creatinina para fazer o diagnóstico. E a gente pode começar a utilizar tanzulosina ou utilizar outros medicamentos, né? Finasterida, por exemplo, diminuir o tamanho da próstata e ver se depois do tratamento da infecção urinária a gente tira a sonda. Esses pacientes têm grande chance de voltar à micção espontânea, pelo menos 60% de chance de voltar à micção espontânea. Então, em relação à bexigoma, também, principalmente para homens idosos. Em pacientes também que têm sequelas, né, a gente tem que entender que tem pessoas que têm catéter a vida inteira. Essas pessoas que têm catéter a vida inteira, por exemplo, a sintomatologia é bem diferente. Normalmente, a sintomatologia de infecção urinária é disúria, febre, calafrio, dor suprapúbica, incontinência, aumento da frequência e urgência. Já a pessoa que tem catéter não vai ter nada disso, porque não vai sentir passar pela uretra, né? Então, normalmente, ela só tem como critério diagnóstico a febre, calafrio, delírio, alteração mental, né?
e do costo-vertebral novo. Perceba que, se você pula toda a etapa da infecção, toda a etapa da sensação da bexiga inicial, então significa que esse paciente, por definição, vai ser uma infecção complicada e provavelmente estamos diante de uma pielonefrite, não está sendo mais de uma cistite. Considerando que o paciente está com sonda, necessitando de sonda e ele não tem essa sintomatologia iniciais, necessariamente a gente tem que estender o tempo para 14 dias. Estamos diante de um caso normalmente complicado. E mais, pessoas que utilizam catéter, normalmente, como que o catéter é um método invasivo, tem grande chance de ser uma infecção gram-positiva. Então, às vezes o tratamento comum que a gente oferece não tem efeito, né? Isso a gente consegue ter uma noção se a gente for ver no EAS o pH urinário. O pH urinário pode vir alto, né, em duas situações. Quando você tem a infecção por proteus, que é aqueles casos que você tem pedra nos rins, né, você pode gerar a pedra corariforme, que é sugestivo de pedra por motivo de infecção, ou quando você tem gram positivo. Tanto o gram positivo quanto o proteus, elas conseguem liberar substâncias que fazem com que o pH fique alto, né, pH fique básico. Então, quando você tem diante de um pH básico infeccioso, a gente tem que pensar na possibilidade de pedra e possibilidade de gram positivo. Então, lembra que quando a gente pega uma mulher grávida, a gente fazia aquele tratamento com cefalexina? Pois é, para esses pacientes que apareceram pH urinário alto, que você não encontrou pedra nos rins, fazendo ultrassonografia, por exemplo, ou tomografia sem contraste, talvez a melhor opção de tratamento para essa pessoa torna-se a cefalexina e não torna-se mais o ciprofloxacino ou Bactrim, como a gente costuma fazer. Então, isso é muito importante também na hora da avaliação. Paciente que usa catéter e tem pH urinário muito alto, talvez uma opção que você deve pensar em fazer é a cefalexina, ok? Mas na maioria das vezes o tratamento que a gente faz é norfloxacino, ciprofloxacino, né? De 3 a 7 dias, se fosse sem complicação, mulher jovem ou homem jovem, que não tem complicação nenhuma, ou de 7 a 14 dias para aquelas pessoas que têm complicação. Sequelado que utiliza catéter, ou paciente que tenha pielonefrite, para você considerar que a pielonefrite clinicamente é quando você tem sintomas fora do local da infecção, né, fora da bexiga. Então, quando você começa a ter mais sintomas altos, né, que você começa a ter dor nas costas, febre, náusea, vômitos, que são sintomas sistemáticos, né, esses você vai ter que pensar como sendo pielonefrite. Pielonefrite já é uma complicação, tem que pensar em passar para 14 dias mesmo, tá? A amoxicilina com clavulato também é uma escolha interessante para quem tem contraindicação a quinolonas. Contraindicação a quinolonas é relativo, até mesmo porque idoso, por exemplo, costuma ter confusão mental com ciprofloxacino, mas na maioria das vezes é reversível. Claro que o ciprofloxacino, norfloxacino pode fazer sequelas, né? Pode fazer sequelas irreversíveis, como cortar o tendão ou como fazer alguma arritmia. Pode, mas a pielonefrite também pode matar. O custo-benefício, se você está diante de uma infecção urinária complicada, que vai pensar em fazer o tratamento de 7 a 14 dias, é prudente você pensar na possibilidade de utilizar ciprofloxacino ou norfloxacino. Já se fosse um tratamento de infecção urinária tranquilo, talvez seja melhor utilizar como opção terapêutica a amoxicilina clavulato ou até sulfametoxazotrimoprina, né, que é a Bactrim, tá? Tem possibilidade também da cefalexina, que a gente falou principalmente para gram positivo. Nitrofurantoína, a gente guarda normalmente, ou por motivo da gravidez, né, que a gravidez é melhor utilizar a amoxicilina clavulato, cefalexina ou nitrofurantoína. Mas a gente guarda a nitrofurantoína mais para prevenção de infecção urinária. Infecção urinária profilática, né? Tratamento profilático para quem tem infecção urinária de repetição. Que a gente vai abordar daqui a pouco. Já em mulheres jovens também, não podemos pensar de cara que só porque é disúria estamos frente à infecção do trato urinário, né? Pode ser que essa pessoa que tenha disúria esteja com candidíase. E isso
é a maior das causas de falhas de tratamento de infecção urinária em mulher jovem. Quando uma mulher jovem volta dizendo que não deu certo o tratamento, a gente já tem que suspeitar que é candidíase, tá? Inclusive, tem mulheres que voltam dizendo que piorou. E há uma pergunta fácil como você tem corrimento, você tem coceira vaginal, já resolve o seu problema. Então, antes de você, quando tem disúria, antes de você passar antibiótico e mandar para casa, tem que perguntar, você tem corrimento, você tem dor quando faz sexo, ou você tem coceira vaginal? Quando foi a data da última menstruação? Esse também é muito importante. Já peguei pessoa tomando ciprofloxacino, sendo que estava atrasado a data da última menstruação. Você pode fazer com que tenha deformidade no feto. Mulher jovem, a primeira coisa que você pergunta em qualquer doença que você for tratado é qual a data da sua última menstruação. Até mesmo para a gente saber se pode ou não fazer aquele tratamento, né, previsto. Se você vê que a data da última menstruação está atrasada, evidente, você faz teste de gravidez e você não precisa esperar o resultado do teste de gravidez para começar a fazer tratamento, só que tem que utilizar o tratamento que não faça mal para as mulheres grávidas, que nem a amoxicilina, clavulonato, nitrofurantoína ou cefalexina, ok? E finalmente pode ser caso de ITU. Uma coisa importante que você tem que saber que o diagnóstico de ITU em mulher jovem sem complicação normalmente não requer nenhum exame. O diagnóstico de infecção urinária é puro e estritamente clínico. Então, se você descartou a possibilidade de candidíase vaginal com a sua pergunta, né, em relação à parte genital, e o paciente tem disúria, e realmente a disúria é a ardência durante a urinária, né, você já pode fazer o tratamento para o paciente, se o paciente não tiver febre, náuseas, vômitos, sinais sistêmicos. Porque se fosse sinais sistêmicos, aí o paciente passa a ser uma infecção complicada. E numa infecção complicada, aí você tem que pedir exames. Por que disso? É por causa da sensibilidade do EAS. A sensibilidade do EAS em infecção urinária não complicada é em torno de 60%. Em outras palavras, significa que 60% das pessoas que têm a infecção urinária vai vir positivo, 40% dos pacientes que têm infecção urinária vai vir negativo também. Quase metade, metade. Se vier positivo, a gente trata? Trata. Se vier negativo? Trata. Até mesmo porque tem 40% de chance de estar positivo, né? Na realidade, ser infecção urinária e deu negativo só por causa da sensibilidade do próprio exame. Então, para infecção urinária não complicada, onde você não tem sinais sistêmicos e nem dor nas costas, este paciente, o EAS, torna-se inútil, porque tanto positivo quanto negativo você vai ter que tratar do mesmo jeito. Por isso, na infecção urinária não complicada, que você só tem a disúria, não tem febre, não tem dor nas costas, não tem náusea, vômito, esses pacientes você manda para casa sem absolutamente nenhum exame e começa a fazer o tratamento. Ok? Já se você tiver infecção urinária mais complicada, quando você tem náuseas, vômitos, febre, dor nas costas, aí a sensibilidade do EAS passa a ser 90% a 97%. Em outras palavras, se vier positivo, a gente trata. Mas se vier negativo, só tem 3% de chance de o paciente estar infeccionado mesmo e ver negativo. Então, você começa a duvidar do seu diagnóstico. Daí, vale a pena fazer AS, porque se vier negativo, a gente tem que duvidar do nosso diagnóstico de infecção urinária. Se vier positivo, trata como sendo infecção urinária complicada, que é pielonefrite, né, infecção urinária alta. Aí, nesse caso, trata 14 dias, em vez de tratar só de 3 a 7 dias, passa a tratar 14 dias, né? Mas, se vier negativo, a gente tem que duvidar do nosso diagnóstico clínico. Ok? Daí o EAS faz sentido. Assim como o hemograma faz sentido para ver se realmente está tendo inflamação sistêmica, ureia e creatinina também, pode ser que você tenha, nesses casos, alterações da função renal e a gente tem que fazer ajuste de dose do medicamento por causa disso, né? E a urocultura também faz necessário. Por quê? Toda pielonefrite, infecção urinária alta, que é complicação, precisa de urocultura. O motivo que a gente está falando de tratamento de 14 dias. Então, é muito fácil da gente ter muito tempo de tratamento. Então, durante o tratamento, ainda tem a chance de ver o resultado da urocultura, que normalmente sai em 5 dias, né? O resultado da urocultura.
E isso faz com que você também diminua o tempo de internação, porque a infecção urinária complicada com pielonefrite, muitas vezes a gente tem que internar o paciente, né? Não é obrigatório você internar o paciente com pielonefrite, tá? A indicação de você internar o paciente com pielonefrite só são dois: o paciente com critério de sepse e o paciente que não consegue tomar medicamento pela boca, por causa dos vômitos que o paciente tem, tá? Então só são esses dois critérios para a gente internar um paciente que tenha pielonefrite. Mas caso interne esses pacientes com pielonefrite, a gente tem urocultura saindo com 5 dias, a gente consegue dar alta hospitalar, né? Fazendo com que o paciente fique isento de hospital por mais 5 a 9 dias, né? E tirar 5 a 9 dias do hospital, o que isso significa? Significa que você tem menos chance de pegar Covid dentro do hospital, né? Agora nessa época de Covid, que está terrível. E também significa diminuição de custo hospitalar bruscamente, né? Porque a gente, na média, gasta em torno de R$ 2.000 a R$ 4.000 por dia por paciente internado. Então, se a gente calcular como sendo R$ 2.000, em 5 dias são R$ 10.000 que você consegue diminuir de custo hospitalar, né? Isso faz muita diferença. Se fosse na UTI, a diária da UTI varia de R$ 5.000 a R$ 10.000. Aí que a diferença vai ser gritante. Uma cultura consegue pagar facilmente essas diárias, tá? Se você pedir, na realidade, 10, 20, 30, 40 culturas, nem isso você vai conseguir chegar aos pés do tanto de dinheiro que você consegue poupar. Então, você tem que pensar em utilizar a urocultura realmente em casos de infecções urinárias complicadas. Não deixe de pedir, ok? Já em mulher idosa, além de candidíase, a gente tem que ficar atento em relação à atrofia vaginal. Lembrando que depois da menopausa, o paciente começa a ter atrofia vaginal e só de atrofinar e ressecar a vagina, o paciente pode ter disúria. Arde quando faz xixi só por motivo de atrofia vaginal. Então, a gente tem que perguntar para o paciente: você sente que a sua vagina está ressecada? Para homem, fazer essa pergunta para uma mulher é extremamente constrangedor. Mas a gente tem que fazer essa pergunta, né? A gente é médico, então a gente deve fazer esse tipo de pergunta, tá? Então, perceba que a gente não consegue separar as doenças do órgão genital com as doenças da bexiga. Não tem como. Toda vez que a gente for fazer uma anamnese bem feita de pacientes com suspeita de ITU, a gente tem que fazer uma anamnese bem feita de doenças sexualmente transmissíveis e de vaginose, candidíase e doenças da vagina, né, do órgão genital. Isso a gente não pode deixar de fazer, tá? E mulher idosa é muito comum de você ter infecção urinária de repetição. Aí a gente entra no assunto de infecção urinária de repetição, que também é calcanhar de Aquiles de muitas pessoas aí, né? De tratamento, existem vários tipos de tratamento. O Urovaxon e o Cranberry são tratamentos que pouco provado cientificamente, não é estatisticamente significativo. Mas o significado de estatisticamente significativo, que o povo fala que é p-valor menor do que 0,05, esse 0,05 significa que é erro de 5%. Então, vai dar errado em 5% dos casos, né? É isso que significa o p-valor não significativo. Será que o Urovaxon e o Cranberry têm efeito colateral significativo para a gente ter que ser tão rígido a ponto de só utilizar se o p-valor for menor do que 0,05? Normalmente, não, tá? Urovaxon é extrato de cocô. É isso mesmo, é cocô triturado, tá? Urovaxon, na realidade, é Escherichia coli triturado. É uma vacina que você oferece para o paciente e o pior é que é via oral. Então, você está comendo cocô triturado via oral, tá? Isso que é Urovaxon. Você pega o Escherichia coli, que é justamente bactéria de cocô, tritura ela, coloca numa cápsula e toma, e teoricamente isso vai servir como vacina. E de fato serve como vacina para pessoa que tem infecção urinária de repetição, somente para infecção urinária de repetição de pessoas que repetem com Escherichia coli. Se a sua infecção urinária de repetição não for para Escherichia coli, ela não vai servir para absolutamente nada. Então começa por aí. Você tem que certificar que essas infecções urinárias de repetição do paciente é por Escherichia coli, tá? Faz mal comer cocô? Bem, esse cocô é meio que estéril, tá? Então a gente não fica tão preocupado em relação a isso. Não faz mal. O efeito colateral é quase inexistente.
Então a gente pode oferecer com tranquilidade esse tratamento. Ok? Normalmente a gente faz um tratamento de 3 meses, repete depois de 3 meses, é tranquilo de você fazer. Ok? O extrato de cranberry é uma fruta. Ela tem efeito colateral? Pior que tem, tá? Esse é um dos tratamentos que é mais utilizado de forma empírica por todo mundo, mas o extrato de cranberry, infelizmente, tem efeito colateral, que é o efeito colateral de você aumentar a nefrolitíase. E a nefrolitíase é o motivo, muitas vezes, de você ter infecção urinária de repetição. Então, se você está diante de uma nefrolitíase, de infecção urinária, desculpa, você deve ver o pH do EAS. Como eu disse, se o pH do EAS estiver muito básico, né, 8, por exemplo, de pH, você tem que pensar em possibilidade de proteus, tem que pensar na possibilidade de nefrolitíase. Tem que pensar também no histórico familiar. Se tem muita gente no histórico familiar, nas infecções urinárias de repetição, se a família inteira tiver nefrolitíase, por exemplo, você tem que procurar nefrolitíase com TC de abdômen, né? E vai que essa pessoa, na realidade, está tendo infecção urinária de repetição por causa da nefrolitíase. Porque pedra lá é um foco para a bactéria ficar escondido, né? Então, facilmente você consegue proliferar bactéria e ter disúria de repetição. E, às vezes, as dores nas costas que o paciente está tendo, dor na hora de urinar, na realidade, são areias de pedras, né? Que estão passando pela uretra e o paciente está sentindo ardência. E, na realidade, não é infecção urinária, na realidade, seja micronefrolitíase que está causando aquelas dores. Você oferece cranberry e o paciente vem pior. Eu já peguei pacientes que vêm pior por causa do suco de cranberry, que pediram, que o médico pediu para tomar, né? Então você pode fazer mal por motivo do cranberry. Tirando isso, ela não tem efeito colateral. Então, se você sabe que não está diante de caso de nefrolitíase, à vontade cranberry. Tanto orovaxan quanto cranberry não é cientificamente comprovado, justamente porque não tem esse p-valor menor que 0,05. Mas a gente não está fazendo um tratamento, por exemplo, com antibiótico terapia, ou fazendo tratamento quimioterápico, que você mata, o tratamento pode matar um paciente. Estamos falando de um tratamento que tem mínimo efeito colateral. Então, por mais que não seja cientificamente comprovado, você pode utilizar tanto o orovaxan quanto o cranberry, ok? Já em relação à pomada vaginal de estriol, né, hormonal, esse tem efetividade para infecção urinária e repetição para mulher, claro, né? A vagina não tem no homem. Mas você tem um p-valor menor do que 0,05, ou seja, é estatisticamente significativo e cientificamente comprovado. Significa que você deve utilizar para as mulheres. A maioria das mulheres idosas que têm infecção urinária e repetição é por motivo de atrofia vaginal. Aquele atrofia vaginal que a gente já tinha comentado aqui, que às vezes o paciente tem disúria só por motivo de atrofia vaginal. Além de você tratar a disúria do paciente que não tem infecção, você faz EAS, vai dar negativo, o paciente tem disúria, aí é por causa de atrofia vaginal, né? Pomada vaginal trata essa disúria desse paciente que tem a atrofia vaginal. A própria atrofia vaginal faz com que, como que o paciente tem pH mais básico na vagina, tem mais facilidade de ter infecção urinária, né? E pode acontecer infecção urinária e repetição por motivo da atrofia vaginal. Se você resolver a atrofia vaginal, a infecção urinária de repetição também resolve. Então, a gente pode deixar com que o paciente comece a passar 3 vezes por semana, depois passa 2 vezes por semana e deixa aí 2 vezes por semana com 6 meses. A nossa meta desses pacientes é que o paciente não tenha infecção urinária durante 6 meses. Por que disso? Porque caso a gente tenha infecção urinária repetitiva 2 vezes dentro de 6 meses, a definição da infecção urinária repetitiva é 2 vezes a cada 6 meses ou 3 vezes em 1 ano, tá? Essas duas são as definições de infecção urinária de repetição. 2 vezes em 6 meses ou 3 vezes em 1 ano. Quando você tem essa frequência de infecção urinária, você começa a ter deteriorização do rim, porque você vai ter microlesões, começa a ter fibrose dessas microlesões do rim, e fazendo com que você tenha sequela renal. Então, o paciente pode perder a função renal por causa dessas infecções urinárias de repetição. Então, se a gente conseguir fazer com que o paciente não tenha infecção dentro de 6 meses, você já tem um ganho de você não perder a função renal. Claro que a depender do paciente, você pode morrer nessa infecção urinária, né? Uma infecção urinária que possa ser resistente pode morrer por causa disso. Então, previne também a mortalidade do paciente. Mas a nossa meta é pelo menos que o paciente não tenha infecção nos 6 meses, né, de tratamento. Por isso que a pomada vaginal também a gente costuma oferecer durante 6 meses, assim como antibiótico terapia profilática.
antibiótico profilática, a primeira escolha é o uso da nitrofurantoína. Por que o uso da nitrofurantoína é a primeira escolha? É porque é o medicamento mais difícil de você ter resistência bacteriana. Você tem que, para você conseguir superar a efetividade da nitrofurantoína, você tem que ter 6 mutações bacterianas para conseguir combater o efeito da nitrofurantoína. Comparando com Bactrim, por exemplo, que só tem 3 mutações e você já consegue combater o efeito da Bactrim. Cefalexina, somente 1 ou 2 mutações você consegue combater cefalexina. Então, é fácil para a bactéria ficar resistente contra a cefalexina, é fácil a bactéria ficar resistente contra a Bactrim, mas é muito difícil, é o dobro da dificuldade, no mínimo, das bactérias ficarem resistentes à nitrofurantoína. Já que a gente, na antibiótico terapia profilática, a gente vai utilizar por 6 meses, a nitrofurantoína passa a ser a primeira opção. E o tratamento a gente faz com 100 mg de nitrofurantoína, um comprimido à noite. Por que a gente oferece à noite? É um momento que a gente concentra a urina. Então, todos os medicamentos que a gente vai fazer dose única, como a fosfomicina que a gente faz dose única, nitrofurantoína profilática que a gente faz dose única, né, por dia, ceftriaxone que a gente faz uma vez ao dia, todos eles é bom você concentrar a dose à noite, que é o momento que você faz concentração urinária. A efetividade vai aumentar. Então, prefira utilizar comprimido, se for uma vez ao dia, à noite, para tratamento de infecção urinária. Ok? Então, para profilaxia, seria 100 mg, um comprimido à noite. Qual é o problema de nitrofurantoína? Você pode fazer fibrose pulmonar. Então, para o paciente DPO-cítico, não é muito recomendável você utilizar nitrofurantoína como profilaxia. Nesses casos, eu costumo utilizar Bactrim. Se o paciente estiver multiresistente, aí, infelizmente, normalmente o paciente só tem sensibilidade à fosfomicina. Aí você pode utilizar a fosfomicina. A fosfomicina, para tratamento de infecção urinária baixa, ela fica durando na bexiga do paciente em torno de 3 dias, tá? Então, ela fica normalmente somente 2 a 3 horas dentro do sangue, passa tudo para a bexiga e fica concentrado na bexiga durante 3 dias. Se for infecção urinária baixa sem nenhuma complicação, como em pacientes de gravidez ou paciente de mulher jovem, uma dose única de fosfomicina já basta no tratamento, né? De 8 gramas, você oferece o sachêzinho, toma uma dose única, você consegue resolver uma infecção urinária. Claro que em caso de profilaxia, a gente não pode só cobrir durante 3 dias, né? Ao tempo de meia-vida de 3 dias. A gente tem que cobrir aí por 6 meses. Né? Assim como infecção urinária alta, que é por 14 dias, a gente não pode utilizar dose única de fosfomicina, não. Vai ter que repetir essas doses. E a dose de repetição para profilaxia não tem estudos robustos, mas normalmente a gente faz uma vez a cada 10 dias, ok? Já em relação ao tratamento de medicamento endovenoso para infecção urinária, normalmente a gente tem algumas opções, que é beta-lactâmicos, aminoglicosídeos, né, que principalmente a gente costuma utilizar. O beta-lactâmico são quase todos os medicamentos que a gente utiliza no pronto-socorro, né, desde o Unazin, Tazocin, ceftriaxona, né, todos os cefalosporínicos, todos os penicilínicos e todos os carbapenêmicos são beta-lactâmicos, tá? Ela é uma classe que engloba tudo isso. Então, meropenem, imipenem, tudo isso é beta-lactâmico. O que você tem que saber é em relação à diluição e tempo de infusão. Isso também, infelizmente, os médicos estão pecando demais. Por que disso? Porque já tem estudos que fizeram comparação de infusão de antibiótico terapia de 30 minutos, 1 hora, 3 horas e 6 horas. Quando fizeram essa comparação, viram que a taxa de mortalidade, veja só, a gente não está falando de taxa de tempo de internação ou morbidade, não, estamos falando de taxa de mortalidade. Diminui quando você infunde em 3 horas. Só pelo tempo de como você vai infundir, você consegue mudar o risco de morte do paciente. Então, você tem que saber que os beta-lactâmicos devem infundir em 3 horas. Uai, por que essa diferença toda? Bem, o beta-lactâmico, ela tem um efeito de duração dentro do sangue. Tem alguns medicamentos que o efeito é pelo pico, né? Quanto mais pico chega, quanto mais intensidade tem de antibiótico, melhor para matar a bactéria. Já outros agem com tempo que fica grudado na bactéria, então é bom que você tenha muito tempo de antibiótico dentro do corpo.
E no caso do beta-lactâmico, é esse tipo de medicamento, que precisa de ficar muito tempo dentro do corpo para agir contra as bactérias. Daí, quanto mais tempo, teoricamente, seria melhor. Então por que 6 horas foi pior do que 3 horas? É justamente que se você deixa 6 horas dentro do saco com soro fisiológico ou antibiótico, o antibiótico desnatura, por motivo de luz solar, temperatura, né, qualquer coisa. Então, aquele antibiótico não faz mais efeito, né? Aquele antibiótico que passou-se 6 horas não vai estar fazendo mais efeito. Única exceção de antibiótico que dura mais de 6 horas dentro de um saco de soro fisiológico é o Tazocin. Tazocin é o único que você pode infundir em 6 horas. Só que no estudo que foi feito de Tazocin de 3 horas e 6 horas não teve diferença de mortalidade. Demais, todos tiveram diferença de mortalidade e o melhor de todos foi em 3 horas. Então, pessoas morrem menos se você infundir o seu antibiótico em 3 horas, comparando com 30 minutos, 1 hora e 6 horas. E isso deve estar prescrito na sua prescrição. Vocês estão prescrevendo na sua prescrição dessa forma? Espero que a partir de hoje prescrevam, ok? Já a vancomicina, por exemplo, ela tem um efeito em pico. Então, se você tem aquele paciente que faz catéter urinário e tem um pH alto, que você acha que é gram positivo, que é da infecção urinária, pode ser, você pode pensar em associação com a vancomicina, oxacilina, seja o que for, né? Já a vancomicina, ela age em pico, diferente do beta-lactâmico que age em tempo, né? Quanto mais tempo, melhor. Já a vancomicina, quanto mais tem pico, melhor. Só que o problema da vancomicina é que você infundir em menos de 1 hora, você tem um chamado de síndrome de homem vermelho. O paciente vai ficar vermelhinho, parecendo que teve alergia. E acaba que as enfermeiras costumam pausar o tratamento e falar que tem alergia e nunca mais querer infundir para o paciente. O paciente mesmo vai falar que é alérgico e não vai querer mais tomar esse remédio. Então, a vancomicina tem que ser infundida em 1 hora, para nem dar síndrome de homem vermelho e dar a efetividade maior em pico do medicamento, ok? Aminoglicosídeos, né, que estamos falando de gentamicina, de amicacina, esses todos os aminoglicosídeos foi demonstrado que, apesar do tempo de meia-vida de 8 horas, e antigamente a gente fazia de 8 em 8 horas justamente porque está escrito que é tempo de meia-vida de 8 horas, ela tem um efeito não sanguíneo, ou seja, no próprio órgão, de ficar acumulado lá por 24 horas. Então ela tem uma efetividade de 24 horas, mesmo com o tempo de meia-vida de 8 horas. Diferente de vários outros remédios, que realmente a efetividade é de acordo com a meia-vida, tá? E mostraram que o aminoglicosídeo, comparando com 1 vez ao dia ou 3 vezes ao dia, o 1 vez ao dia tem a mesma efetividade de tratar qualquer tipo de infecção, inclusive endocardite bacteriana, que foi o último a ser liberado para 1 vez ao dia, tá? Antigamente, né, há 2 anos atrás, a gente utilizava aminoglicosídeo de 8 em 8 horas por endocardite bacteriana, e demais outros, todos a gente utilizava 1 vez ao dia, porque o povo achava que era perigoso a gente utilizar 1 vez ao dia na endocardite bacteriana, se no sangue só ficou 8 horas esse antibiótico. Mas já fizeram um tratamento, fizeram uma comparação do aminoglicosídeo 1 vez ao dia, versus 3 vezes ao dia em endocardite bacteriana, mostrou que a efetividade é menos, só que com uma grande diferença. Tem menos surdez e menos insuficiência renal. Então é superior em relação a efeitos colaterais você utilizar 1 vez ao dia. 1 vez ao dia é melhor para você não ter efeito colateral. Isso porque 3 vezes ao dia você faz com que os receptores no rim seja 3 vezes acoplado. Já 1 vez ao dia, o receptor do rim já fica cheio e os outros aminoglicosídeos não conseguem danificar o rim, nem danificar os receptores otológicos. Então isso faz com que o risco do paciente ter efeito colateral, tanto de surdez quanto de perda renal, é menor quando você utiliza 1 vez ao dia. E o bom de utilizar aminoglicosídeo 1 vez ao dia é que você consegue fazer tratamento em casa, né? Você pede para vir 1 vez ao dia no hospital só para tomar remédio, hospital dia, e manda para casa. Então é uma possibilidade terapêutica, além da ceftriaxone, que também é 1 vez ao dia, ertapenem 1 vez ao dia e aminoglicosídeo 1 vez ao dia. São as opções terapêuticas de fazer 1 vez ao dia e mandar o paciente para casa, só vir tomar o remédio no hospital.